Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao Espaço da Sobrevivência. Eu me chamo Elielton Silva, sou criador deste canal. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como criar uma tabela usando o PHP MyAdmin. Estou fazendo esse vídeo porque o João Aguilar, ele comentou, né, ele deu esse feedback para a gente, ó. Olá, irmão, queria seu vídeo explicando como criar as tabelas pelo MyPHP Admin. Ele comentou em um vídeo que eu tinha publicado, que era esse vídeo aqui, ó, como inserir registro no banco de dados de uma lista suspensa com PHP e SQL. Bora lá, João. Acessei aqui a tela, na minha tela do PHP MyAdmin. Vou voltar para minha tela inicial aqui, ó. Lembrando que o meu vai estar em inglês, né? O de vocês possivelmente vai estar em português, eu não sei. Mas para que você inicialmente possa criar uma tabela, a primeira coisa que você deve fazer é criar um banco de dados. Logo, né? Todas as tabelas que você cria tem que ficar dentro de um banco de dados. No nosso caso aqui, a gente vai criar o banco de dados. O banco de dados ele pode ter qualquer nome. Por exemplo, vamos supor que o seu João ele tem um comércio, né? E o nome do comércio do seu João é Comércio Popular. Então a gente vai criar um sisteminha de, por exemplo, vou desenvolver um sistema de inventário para o João, um sistema de vendas, né? O que a gente chama de PDV para o João. E aí, eu vou criar o banco de dados. Então, para criar o banco de dados, inicialmente, antes de criar a tabela, clica aqui, ó, Databases, no seu deve estar banco de dados. É, a gente vai escolher aqui a codificação, né? Que seria o TF8. O que que seria essa codificação? Na nossa língua portuguesa, quando você digita aí o C cedilha, o ão, né? O acento em cima do E, aquele acentozinho, acento circunflexo e tal. Essas coisas tudo, que são caracteres especiais, né? Ele chama assim. Eles precisam estar dentro da codificação UTF-8. Porque quando você vai mostrar isso em uma página, por exemplo, se não tiver codificado, vai ficar todo desconfigurado. Então, basicamente, o padrão que eu escolho aqui, na hora de criar um banco de dados, ó, é esse daqui, UTF-8 General CI. Escolhi ele. Beleza, vou criar agora o banco de dados. Como eu falei lá, a gente tem o seu João, ele tem um comércio popular. Então, o nome do banco de dados aqui eu vou colocar Comércio Popular. Beleza, coloquei aqui o nome do banco de dados do Comércio Popular, porque faz referência aqui à loja do seu João, que eu estou dando como exemplo. Em seguida, aperta aqui, ó, no botão criar. A primeira coisa que você vai observar é o seguinte: do lado esquerdo aqui, ele criou, ó, o banco de dados chamado Comércio Popular. Se eu clicar, ainda não tem nenhuma tabela. No topo aqui, Database, tem dois pontos, ou seja, ele já selecionou esse banco de dados que a gente acabou de criar. É como se você criasse uma pasta no seu computador e em seguida desse dois cliques para abrir a pasta e tivesse dentro dessa pasta, mais ou menos isso. Então, Comércio Popular. Ele observe que aqui, ó, o próprio gerenciador, ele já entende, ó, nenhuma tabela é encontrada nesse banco de dados. Realmente não tem nenhuma tabela, porque a gente vai criar ainda. Essa é a dúvida do João. Como criar a tabela? Então, João, de início a gente criou o banco de dados, a gente chamou ele de comércio popular. Agora sim a gente pode começar a criar as nossas tabelas. Lembrando que quando eu falo em tabela, eu estou falando ali, pessoal, eu assimilo muito uma tabela como se fosse ali uma planilha do Excel. Quando você vai inserir uma informação ali no Excel, você insere informações baseadas ali em linhas e colunas, né? Aqui, quando a gente vai criar uma tabela é basicamente ali como se fosse uma planilha do Excel. Então, de início, o que que a gente precisa saber, né? Você tem que ter mais ou menos a ideia de quantas colunas você vai criar aí na sua tabela. Eu, para fazer esse exemplo aqui, eu vou criar uma tabela. Nessa tabela a gente vai ter aqui cadastro de clientes. Então, eu vou ter as colunas ID, as colunas nome, as colunas CPF, data de nascimento, telefone e endereço. Lembrando que eu só estou fazendo essa tabela aqui, pessoal, como um exemplo. Existe uma maneira mais eficiente de criar uma tabela corretamente, né?
Por exemplo, a tabela de telefone, se eu fosse criar, deveria ser em outra tabela. A tabela de endereço, se eu fosse criar, eu deveria criar em outra tabela. Então, basicamente, né, só aqui de exemplo eu ia ter três tabelas. Se eu fosse criar da maneira que, digamos assim, 100% corretamente, como se já fosse desenvolver um sistema. Mas só para título de exemplo, a gente vai colocar todo mundo junto. Então, dentro das tabelas, pessoal, ficam as informações específicas. Se eu crio uma tabela de clientes, logo dentro daquela tabela eu só vou ter ter cadastro de clientes. Se eu crio uma tabela chamada produtos, logo, logicamente a gente entende que ali é para ter só informações sobre produtos. Se eu crio uma tabela de endereço, logo dentro daquela tabela é só para ter endereço. Tá, como é que eu faço, Léo, para criar então? Beleza, então essa tabela ali eu vou chamar ela de tabela de clientes, né? Primeiramente, tabela de clientes. Agora, o que que eu preciso informar aqui para o PHP Eu preciso informar o número de colunas que eu vou querer criar. No nosso caso aqui, eu estou criando a tabela de clientes, então eu defini que a gente vai ter uma coluna, duas colunas, três, quatro, cinco, seis. Então aqui, nesse exemplo nosso, eu defini que eu vou querer ter seis colunas dentro da tabela de clientes. Quando eu concluir aqui, vocês vão entender. Então, coloquei o nome da tabela, né? Lembrando que essa tabela vai ser criada dentro aqui do banco de dados Comércio Popular. Vale lembrar que banco de dados é uma coisa e tabela é outra. Primeiro você cria o banco de dados, depois cria a tabela. Não tem como criar a tabela se você não tiver o banco de dados criado. Então, cria a tabela clientes. Eu estou dizendo que essa tabela vai ter seis colunas. Aperto aqui no botão de criar. Quando eu apertei no botão de criar, o que que vai aparecer para a gente? Vai aparecer para a gente aqui essa tela para me informar quais são o nome das colunas e o tipo de dado que aquela coluna vai receber. Por exemplo, a primeira coluna vai ser os IDs. Esses IDs, pessoal, que eu estou chamando aqui, nada mais é do que um número identificador daquela linha ali. Quando eu insiro uma informação, esse ID eu vou configurar ele aqui para ser gerado automaticamente. E toda vez que eu quiser consultar qualquer informação daquela linha, eu posso usar um filtro, por exemplo, usando a cláusula where, eu consigo filtrar dados baseados nesse ID. Então, qual vai ser o tipo de dado? O tipo de dado é o seguinte, isso vai ser o quê? Vai ser um número? Isso vai ser uma letra, né, que a gente chama de varchar? Isso vai ser... Qual é o tipo de dado que vai estar aqui dentro, digamos assim, que vai poder ser gravado aqui dentro dessa linha? O tipo de dado que a gente vai gravar nessa linha aqui é o int. O int, pessoal, quando eu falo int é um número inteiro. 1, 2, 3, não é um número quebrado. O int é um número inteiro. Então, eu estou dizendo que aqui na primeira linha, essa coluna aqui vai ter o nome ID. O tipo de dado que vai ser permitido aqui dentro são números inteiros. Eu posso colocar aqui quantos caracteres podem ser inseridos nessa linha, né? Eu vou colocar aqui até 11 caracteres. Ou seja, um exemplo, eu estou dizendo que esse número é inteiro aqui. E eu estou dizendo que ele só vai poder aceitar 5 caracteres. Se eu for tentar inserir um CPF dentro dessa linha aqui, vai dar erro. Por quê? Porque um CPF são 11 dígitos, né? Uns caracteres. E aqui eu estou dizendo que o tamanho máximo que é para permitir isso é 5. Então, logo, se eu for digitar um CPF, vai dar erro. Então, geralmente eu gosto de colocar 11, né? Você pode colocar o tamanho que você quiser. Padrão aqui, eu não mexo. Eu não mexo. Vamos puxar para o lado aqui. Não mexo. Index. O que que acontece? Né? Index, eu posso dizer se ele é uma chave primária, né? Se ele é um campo único. O que que seria um campo único aqui nesse exemplo? Um campo único é um campo em que não pode ter um valor repetido. Um CPF, por exemplo. Um CPF, ele é uma informação única. Então, se você está cadastrando um cliente, por exemplo, lá, inclusive a gente tem até esse campo aqui. Eu vou criar ele, que é o campo CPF. Quando eu for criar o campo CPF aqui, isso é uma maneira de trazer mais segurança aqui para sua tabela. É basicamente você dizer que aquele campo ali só pode ter aquele valor. Então, por exemplo, se eu digitei aquele CPF uma vez e eu for inserir uma nova informação com aquele mesmo CPF, vai dar erro, porque diz que já existe uma informação inserida ali. Então, nesse caso aqui, eu não vou mexer, não vou botar nada por quê?
Porque nesse campo aqui, ó, AI, que é alto incremento, eu vou deixar marcado. Então, quando marca aqui ó, alto incremento, por padrão, ele já entende que é primário. O que é um alto... Leandro, que diabo é um alto incremento? Pessoal, esse campo, essa coluna ID aqui, eu vou dizer que ela é alto incremento. Ou seja, toda vez que eu inserir uma informação dentro dessa tabela aqui, cliente, o número vai ser gerado automaticamente. Então, por exemplo, vamos supor que você inseriu uma informação, essa informação ela gerou o número 2. Então, eu vou fazer uma nova inserção, ou seja, eu vou cadastrar um novo registro dentro aqui dessa tabela. Quando eu inserir um novo registro, automaticamente o número 3 vai ser gerado. Se for inserir mais um cadastro, o número 4 vai ser gerado automaticamente, o número 5 e assim automaticamente. Então, quando uma chave ela é auto-incremento, ou seja, ela se auto-incrementa e porque automaticamente ela coloca como uma primary, ou seja, um valor primário, ou seja, porque também é um valor que não pode se repetir, assim como no Unique, né? Por padrão ele aplica essa restrição primary, né? Também ele aplica essa restrição e está dizendo que é uma chave primária, né? A gente não vou me aprofundar muito, mas existe a chave primária e a chave estrangeira, e aí seria um tópico específico para a gente falar disso, mas é uma chave primária. Beleza. Seguindo aqui para frente, eu não vou mexer aqui, então não tem mais nada para a gente mexer. Se a gente até quisesse colocar o tipo de mídia que poderia suportar, é uma imagem, texto e tal. Isso aqui não vou mexer, então só vou preencher essas informações. Lembrando que aqui no caso da minha tabela, só essa primeira coluna que vai ser ali auto incremento. A minha segunda coluna, qual é? Quando eu for cadastrar, a minha segunda coluna vai ser o nome do cliente. É, por padrão, eu vou colocar aqui que essa coluna vai aceitar registros do tipo varchar e vai permitir até 255 caracteres. Tipo de dado. Aliás, o que diabo seria esse varchar? Varchar, pessoal, ele aceita letras normais, letra com C cedilha, tio, aceita letras e números. Quando tu fala que o tipo de dado ele é um valor varchar, ele vai aceitar dados como nomes, letras, aspas. Ele vai aceitar esse tipo de dado, né? Diferente daqui de cima que eu defini como sendo um tipo de dado inteiro, ele só aceita números inteiros. Se eu for também tentar inserir um nome aqui nessa primeira coluna, como tá inteiro, vai dar erro, vai dizer que não reconhece aquele tipo de dado. Vou deixar esse link aqui também para vocês, pessoal, ó. Link com os tipos de dados existentes. Existem os tipos de dados chamados strings, que é o varchar, que é o que a gente está usando aqui, ó. Existem os tipos de dados que são os dados numéricos, que é o que a gente vai já usar. Eu vou usar para o CPF, que seria esse big int, o float, double, né? E existem os tipos de dados que são usados para data. A gente também vai ver esse tipo de dado aqui. Então, vamos lá. O segundo campo, o terceiro campo que eu vou criar vai ser o CPF. Aí eu quero cadastrar o CPF dessa pessoa também, na hora que eu for fazer o registro. Então, o tipo de dado que eu vou usar para essa pessoa, como vai se tratar de um CPF, ele vai ser eu vou usar ele aqui como um big int, porque ele entende que é um valor numérico também, só que diferente de um valor inteiro, ó, se a gente olhar aqui em tipo de dados, ó, tipos numéricos, o valor inteiro, que é o int, ele tem um arranjo, ou seja, ele vai de menos esse valor aqui até esse valor aqui. Ou seja, tem 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se você coloca ele como inteiro CPF e for tentar digitar o número, ele vai dar erro, dizendo que não essa range aqui, que seria o intervalo de números, não é aceitável. Então a gente vai e coloca o big int porque também é um tipo de dado que é numérico, né? E porém, ó, a quantidade de números que ele aceitam ser inseridos vai de menos esse valor até esse valor aqui, ó. Então é o que vai atender aqui no campo de CPF. Lembrando que se eu passar aqui para frente, olha, ó, esses daí eles vão, como é que vai funcionar? Eles vão ser também valores que vão se auto-incrementar? Não. Geralmente a gente só coloca o valor de auto-incremento, o ID, que é um número que é gerado automaticamente. O restante a gente não precisa, né? Se você quiser colocar aqui em CPF, por exemplo, ó, o CPF ele é um número único. Então, logo você pode vir aqui e restringir o CPF. Deixa eu cancelar aqui. Você pode vir aqui e
restringir esse CPF. Ele está pedindo aqui para a gente colocar um index. Deixa eu ver se eu estou na coluna correta aqui. É a terceira coluna mesmo, certo? A gente vai colocar o unique. Pode colocar aqui CPF também. Ele está criando um index aqui. Depois também posso explicar melhor sobre index aqui. Ele até me pergunta quantidade de caracteres aqui. Não vou colocar nada não. Pronto. Ele vai ser um valor único aqui, CPF. Outro campo que a gente vai criar aqui é a data de nascimento. Então, data, nascimento. Aqui em data de nascimento, o tipo de dado que essa coluna vai receber, pessoal, tem que ser um tipo especial de dado, que seria aqui o date. Ou você pode usar aqui o date, ou a gente pode usar aqui em date and time, o date normal, o date time ou timestamp. Eu gosto de usar aqui, dependendo do seu projeto, você pode usar só para ele armazenar só datas ou data e hora. Eu vou botar só date. Então, por exemplo, se for um date, ele vai. Hoje é o que? Hoje são 28, né? Então, se for um date, ele vai armazenar a informação assim, ó. Se ele for um date time, ele vai armazenar a informação assim, ó. Ou seja, são exatamente 11 e 54, sei lá, e 25 segundos, sei lá. Então ele armazena a informação assim, ó, com data e hora. Se ele for um timestamp, né, que a gente chama. Agora, se ele for só um date, ele vai ser só assim, ó. E lembrando, pessoal, quando a informação é gravada no banco, ela é gravada invertida, ou seja, primeiramente é o ano, depois é um mês e depois é que vem o dia, né? A gente vai observar isso. Então ele vai ser, data de nascimento vai ser um date. Do mais aqui eu não vou mexer em mais nada. A próxima coluna que a gente vai colocar agora é o telefone. O telefone desse usuário, eu vou colocar ele aqui como um varchar de 255 caracteres. Ou seja, quando a pessoa for cadastrar aí o telefone, ela vai poder colocar esse caractere especial aqui, ó. E aí botar 8, 4, 16, sei lá, tantan, tanã. Só um número fictício que eu criei aqui, tá? Não é real não, essa informação não. Mas só para vocês terem exemplo, o que acontece? Eu coloco o Vachar porque na hora que o cliente for cadastrar, ele pode muito bem colocar assim com caractere especial, né? Então ele aceita sim, ele aceita traço, ele aceita tudo. Isso também, pessoal, você pode, quando você está desenvolvendo aí a sua aplicação, você pode muito bem criar máscaras através do JavaScript, você pode criar máscaras através do jQuery, aí eu já não vou me aprofundar, mas também você pode fazer com isso, ou, enfim, fica a seu critério, mas você sabe que é possível. Eu coloquei que vai achar para não dar problema. Pronto. E a gente vai criar aqui endereço. Endereço também eu vou colocar um tipo de dado aqui como baixar. Eu botar até 250 caracteres, pode ser menos também. Então, fazendo isso, a gente vai ter aqui as nossas colunas, a coluna ID, nome, CPF, data de nascimento, telefone e endereço. Depois que a gente colocou todas as colunas que a gente quer que sejam criadas e os tipos de dados e o tamanho também, aí a gente pode vir até a opção aqui embaixo e meter um save, né? Salvar. Agora sim, eu criei uma tabela, ó. Aqui dentro do meu banco de dados Comércio Popular, se eu clico em clientes aqui, ó, já tem uma estrutura, ó, o ID, o nome, o CPF, data de nascimento, o telefone e o endereço. Olha só que legal. Eu vou clicar aqui, ó, inserir uma informação. Observe que eu não vou preencher nada. Deixa eu ver se ele vai permitir que eu salve um registro sem que os campos sejam preenchidos. Então eu vou clicar aqui em ir, né, que é go. Vamos ver, ó, deu um erro por quê? Observe que ele está dizendo o seguinte, ó, bora lá, inserir os dados dentro da tabela clientes, né? Lá, ó, número inteiro correto para a coluna começa por lá. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a coluna CPF não pode ser vazia, né? Não pode ser vazia, porque como a gente fez uma restrição também nela ali, né? Ele não pode ser vazia.
Então bora lá, pelo menos aqui para a coluna CPF, eu vou colocar aqui um valor fictício, 00086, tan, 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 tan. Bora lá, vou tentar salvar, vamos ver se ele vai permitir. Valor incorreto para colunas na linha 1. É, tá dando erro. Aqui no ID, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui no ID, eu vou colocar aqui o número 1. Vamos ver se ele vai aceitar. Vamos ver se ele vai aceitar. Clicar aqui em ó. Eu entendi, pessoal. Também. É porque na realidade aqui é como se eu estivesse inserindo dois registros, né? O primeiro registro é esse daqui de cima, ó. Então é como se eu estivesse inserindo dois registros, ó. Um registro, aí termina aqui, né? Aí estivesse inserindo outro registro aqui. Então beleza, vamos lá pro primeiro registro. ID1 e CPF não pode estar vazio, né? Vamos tentar salvar aqui, né? Que é gol. Eu vou até editar. Continua a inserção com duas linhas. Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou botar uma linha só. Pronto, agora sim. É porque eu tava colocando para ser inserido duas linhas. Porém, na primeira linha a gente tava preenchendo CPF e na segunda linha a gente não tava preenchendo CPF. Ele tava dando erro. Vamos tentar agora executar o código. CPF. Outra coisa aqui também que ele chiou, né? Ó, uma SQL diz. Aqui, cadê CPF? Outra coisa também é a data, né? Ele não aceita que seja inserido sem uma data, né? Uma data de nascimento aqui. É por isso que tá dando erro. Tá, é sinal que tá bem amarrado. Então, eu vou escolher uma data aqui qualquer, né? Pronto, escolhi aqui. Deixa eu tentar salvar agora. Pronto, agora sim. A gente salvou, né? Se eu clicar aqui na tabela de clientes, observe que agora beleza, esse um eu coloquei, né? Eu coloquei manual. Tem o CPF que a gente colocou e tem a data de nascimento. Eu vou inserir aqui o novo registro. Porém, agora eu não, em ID eu não vou digitar nada. Deixa eu ver, ó, aqui ele novamente tá com duas linhas, né? Deixa eu colocar aqui com uma linha só, porque automaticamente ele já pede para inserir como se fosse com três linhas. Pronto, eu quero só uma linha. Então, em ID eu não vou colocar nada. CPF eu vou colocar, porque não pode ficar vazio, né? E data de nascimento também não pode ficar vazio, porque senão dá erro. Vou colocar aqui uma data qualquer aqui. Lembrando aqui que, ó, ID eu não coloco nada. Por ele ser um alto incremento, é para ele gerar automaticamente aquele número ali. Então, coloquei, se eu vim em clientes, ó, observe que o número 2 já é gerado automaticamente, o CPF que é inserido, a data de nascimento. Os outros campos como não são obrigatórios, né? Ou seja, são campos que podem ser nulos. Então, ele já salvou. É isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, se cuida.